é natural que, se a avaliação do governo melhora ou fica menos pior, o potencial de voto do incumbente melhora, aumenta junto, né? E a maneira como os institutos IPEC e Datafolha estão fazendo a pergunta nesse segundo turno é diferente da maneira como era feita no primeiro turno. Dessa vez, como é que funciona? O pesquisador pergunta para o entrevistado: e o Lula? Você poderia votar? Não votaria de jeito nenhum. Depois faz a mesma coisa com o Bolsonaro. Na verdade, faz primeiro com o Bolsonaro, depois com o Lula. As ordens vão se alternando aleatoriamente de questionário de pergunta para pergunta, para também não beneficiar ou prejudicar um deles, né? E aí o cara tem algumas opções. Ele fala, ó, votaria com certeza. Então, esse votaria com certeza, no caso do Lula, oscilou de 48% para 46%, 2 pontos para baixo. O poderia votar permaneceu igual, 8 pontos na pesquisa anterior, 8 pontos nessa. A soma dessas duas taxas, votaria com certeza e poderia votar, é o que a gente chama de potencial de voto. São aqueles que admitem, com diferentes graus de intensidade, de votar naquele candidato. No caso do Lula, oscilou de 56 para 55, o potencial de voto dele. Quer dizer, 55 você pode ler como uma espécie de teto, o máximo que o candidato poderia chegar. E há aqueles que dizem que não votaria de jeito nenhum, oscilou de 40 para 42, como você disse. E ainda tem 4% que ficaram no muro ali. Ah, não sei, não conheço muito bem, não vou responder e tal. Com o Bolsonaro, aconteceu o contrário. O potencial de voto oscilou 2 pontos para cima. Por quê? Porque a taxa dos que dizem que votariam com certeza nele oscilou de 36 para 38, e a taxa dos que poderiam votar permaneceu igual em 8. Então, a soma, o potencial de voto deles, o teto do Bolsonaro, subiu de 44 para 46. Oscilou, está dentro da margem de erro, é exagero falar que subiu. Mas, como está em linha com a melhora da avaliação, me parece que ele está ganhando o fôlego, porque o problema dele qual é? O adversário tem um teto de 55 e um piso maior que o dele. Ele precisa aumentar o teto dele. Sem aumentar o teto dele, não tem como ele ganhar a eleição, tá certo? Então, o fato dele ter oscilado para cima é um sinal que dá alguma esperança para a candidatura do Bolsonaro a 3 semanas do segundo turno, né? E está em linha com a melhora. Dá tempo de virar o jogo? Porque eu sempre volto a dizer o que eu venho falando desde o primeiro programa. O Lula é favorito para ser eleito. O Lula, com todo candidato que sai na frente no segundo turno, com 6 pontos de vantagem, a 1,5, a 1,5 ponto da maioria absoluta, tem, como já falamos aqui, papers do Jorge Avelino, da Fundação Getúlio Vargas, mostrando 77% de chance de ser o vencedor. Então, eu não discuto com os números. Os números estão dizendo, baseado no passado, né? Em todas as eleições onde já houve segundo turno no mundo e no Brasil, para prefeito, governador, presidente, que o cara que sai na frente tem uma enorme vantagem sobre quem sai atrás, não vou discutir com isso. Então, o Lula continua sendo o favorito. Agora, não acho que vai permanecer essa distância de 9, 10 pontos o tempo todo. Você falou tá melhorando, no passado que ia apertar, você acha que vai apertar? Eu acho, se você pegar o Datafolha, já deu mais apertado. Aqui, no IPEC, deu igual, mas o que eu acho é o seguinte, inclusive se a gente olha as outras eleições em que o Bolsonaro e o bolsonarismo esteve presente, ele cresce na reta final. O segundo colocado cresce na reta final em todas as eleições no Brasil, é impressionante. Você pega prefeito, governador, o segundo colocado acaba sendo o depositário dos votos que se definem nas últimas 24 horas. E é isso que dá diferença nas pesquisas. A exceção foi o Alckmin em 2006. Em 2006, sim. Que teve falando em relação às pesquisas, né? Turno que no primeiro. Não, você tem razão. Que o Toledo falou do aperto aí, Bombig, rapidão, porque ele citou o Datafolha. O que o IPEC da semana passada e de hoje dela? 55 a 45 nos votos vários. O Datafolha de sexta-feira, que a gente analisou, deu 53 a 47. 6 pontos. Uma diferença menor. Mas toca a bola aí. Eu quero fazer uma pergunta. Eu quero perguntar para o Toledo. Até para tentar ilustrar aqui, ajudar quem está nos acompanhando.
né? Se o Toledo, se hoje fosse aquele sábado, né, que a gente estava até conversando aqui fora do ar, né, que parece que nunca chegará aquele sábado da véspera do segundo turno para acabar essa eleição, se o Toledo cravaria que estava definido ou não. Uma pergunta bem chata, bola na fogueira para você, Toledo, mas é isso. Então, não, mas o problema, Bombig, é que a dinâmica da eleição ela muda na semana final. O jeito de fazer campanha, a mobilização das campanhas, o bolsonarismo tem uma máquina de fazer campanha nos cultos evangélicos, na sua militância, nas redes sociais, no WhatsApp, que não está acontecendo agora, porque só vai acontecer na última semana e mais especificamente nas últimas 48 horas. Entendi. E mais ainda nas últimas 24, quando a última pesquisa já tiver sido feita. Então, eu acredito que a diferença vai diminuir. Porque aconteceu em todas as campanhas anteriores que envolvem o Bolsonaro e o bolsonarismo, e existe esse fenômeno de o segundo colocado receber mais votos, mais intenções de voto, depois que a última pesquisa é feita, e crescer também. Então, eu acho que a diferença vai diminuir, mas, repito, para mim o Lula continua sendo o favorito, ele precisa, é quase como se ele precisasse perder essa eleição. O Bolsonaro precisa fazer muito esforço para ganhar, e o Lula precisa fazer algum esforço para perder. Entendeu?